realmente uma situação muito nova. Eu nunca vi isso em 25 anos de advocacia. Família, eu escuto uma parada dessa, eu fico aqui pensando. Por exemplo, ontem a gente trouxe aqui as reações dos torcedores do Coritiba, né, em relação ao acerto do Seabra com o Vasco. E aí todo mundo, o torcedor não tem um dia de paz, o torcedor do Coritiba não tem um dia não sei o quê. E vira e mexe você escuta isso por aí. Agora, mané, um professor, um advogado fala que em 25 anos de profissão ele nunca viu isso na vida. Na vida! Que loucura, eu acho, cara. No momento que estou gravando esse vídeo, 3 horas da manhã, bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, tô perdido, hein? Hoje é quinta? Não, pô, deixa eu ver aqui. Realmente, eu não tô com a cabeça boa não, cara. Pô, sinceramente, hoje é que dia, cara? Hoje é... Que loucura. É quinta-feira, tô certo. Thiagão tá bem não, não tô legal não, tô meio cansado. Mas domingo eu vou dar uma relaxada tomando uma. É isso, família, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Tem muita resenha aqui nesse vídeo, vamos falar um pouco dessa situação do professor Humberto. Vou deixar o link dele aqui, quem não conhece o canal, porque eu tenho certeza que muitos vascaínos hoje conhecem o canal dele, porque ele fala bastante sobre o Vasco e toda essa situação. O vídeo tem em torno de 15 minutos, mas fiz um resumo aqui, 2 minutos no máximo, porque eu acho importante a gente entender a visão dele, né, sobre o relatório da Samantha Longo, e ele entende que é muito positivo para o Pedrinho, né, reassumir o controle da SAF. É interessante para a gente acompanhar aqui, falar um pouco mais sobre o Fernando Seabra, né, questões táticas que eu estava acompanhando lá no Futebol Sem Clichê, interessante para a gente debater aqui, se esse estilo que ele aplicou no Coritiba cabe aqui no Vasco. Sinceramente, não sei. Tem aqui uma estatística que me chamou a atenção sobre o trabalho dele no Coxa Branca. E, família, tem um ponto também sobre o salário, tá? O Flávio Dias falou que a galera do lado de lá tá mentindo. Não é por aí, não. Porque eu coloquei aqui uma informação de um torcedor, de um jornalista, né? Trabalha até na Jovem Pan lá de Curitiba, dizendo que o salário era em torno de 1,5 milhão, e o Flávio Dias falou que não é por aí não. Entre outros assuntos aqui, família, chega aí Seleção Brasileira, Copa do Mundo a gente vai falar aqui também. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Vai comprar em um desses sites, só clica aqui no nosso link. Chega de aplicativos, chega de navegador. Não precisa disso, só clica aqui no link, nos links do Thiagão. É isso. Mas Thiagão, não quero nenhum produto aí que você separou, não precisa. Você vai lá na barra de pesquisa, digita a parada que você vai comprar, vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. Quer ver um exemplo? Eu vi aqui, não sei se poxa, algum adolescente, uma criança, ou até mesmo, né, de repente, um veteca como o Thiagão aqui, 34 anos, esses dias compraram aqui um Play 5, olha só. A galera já entendeu o esquema. Vamos juntar, família. Brigadão também, né, além do like, do comentário, hypar o vídeo, a galera tá fortalecendo muito, comprando aqui os seus produtos, né, nos links, né, clicando no link e efetuando a compra de vocês. Brigadão, tá? Vamos seguir a nossa resenha, falar um pouco aqui sobre seleção brasileira, né, Copa do Mundo. Hoje tem, né, jogos interessantes aí. O mais interessante eu ia falar portuguesa. Também não. Portugal contra Croácia, né? Jogão, promete. Eu não confio muito na seleção de Portugal, não, cara. A Croácia é copeira, né? As últimas Copas aí vem aprontando com geral. Mas tem Espanha, né, contra a Áustria. E aí um jogo que entendo que a Espanha é muito favorita, né? E o último jogo é qual, família? Copa do Colômbia no jogo hoje não, né? Tô chateado com o Andrés Gomes, cara. Ele fez aí de apagar as fotos. Brincadeira, hein, Andrés Gomes. Suíça contra Argélia. Aí um jogo, uma pelada tipo Série B, né, família vascaína. Mas olha só, detalhes importantes aqui, até pra gente falar um pouco também sobre o Ryan, né, continuar como titular. Eu tava, de repente você não assistiu em nenhum outro lugar, você gosta também de algumas resenhas da seleção, que eu sei, né, eu tava assistindo esse corte aqui do Bruno Vicari e do Zinho falando sobre o Rafinha, né. Família, ele não volta nesse jogo contra a Noruega, né, que é uma possibilidade do Ryan voltar a ser reserva, então Ryan vai continuar sendo titular, porque o Bruno Vicari, ele falou que o Rafinha tá correndo, tá tratando, tá bem, teve uma evolução, e se o jogo contra a Noruega fosse uma decisão, uma final de Copa do Mundo, ele voltaria no sacrifício. Mas como o time tá bem, tá encaixado, ele vai ficar se recuperando, e aí provavelmente na próxima fase da Copa, né, Brasil passando, o Rafinha vai ficar à disposição, e aí vai brigar
por essa titularidade aí, né, com o Ryan, né, porque o Rafinha joga por ali, família. E um outro ponto interessante, né, que de repente você, poxa, Thiagão, será que o Brasil passa da Noruega? Galera lá de 1,90 m, 95 m, time é alto, mano. Ele é do Família, um ponto aqui que o Cauê Mota, né, trouxe em relação ao jogo é o calor, mano. Ele falou que a sensação térmica pode chegar a 45 graus no dia do jogo. Poxa, então acho que a galera lá da Noruega vai sentir, mano. Vai estar calor pros dois, claro, os dois times. Mas, poxa, nossa galera tá mais, né? Imagina aqui Queimados, vai estar da Fluminense. Então acho que é um ponto interessante aí que joga ao nosso favor. Em relação ao Paquetá, né, ele comentou que muito provavelmente vai ser o Danilo Santos. Eu acho que tem a possibilidade do Ederson também, que é um cara forte, né, que joga na Liga Italiana. E, poxa, a galera lá da Noruega é um time forte, um time alto. De repente o Ederson poderia ser importante, mas o Danilo Santos, né, é um cara que jogou mais, né, com o Ancelotti, então deve ser ele para manter o sistema de jogo. Caso, contrário, família, ele pense numa escalação com o Endrick ou com o Martinelli, eu tava vendo o Galo. Vocês lembram do Galo? O Galo jogou no Galo, foi treinador, acho que agora ele é dirigente, né? Ele tava falando que ele entraria com o Endrick, por entender que o time deles, né, cintura dura, a galera não tem muito molejo, e o Endrick para fazer esse facão, partir para cima deles. E aí eu até achei interessante, mas defensivamente a gente perde, né? Ali no meio campo tem o Odegaard, que joga bola, você bota o Endrick, que não é muito alto também, para ajudar na bola aérea, não sei. Vamos ver aí o que o velho vai fazer, esse velho é iluminado, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e torcer. A gente tem que bater nessa tecla. Ryan, o Brasil, o mundo quer cantar oi, boa noite. Vamos seguir aqui a nossa resenha pra gente falar sobre Gabriel Peck. Poxa, sinceramente, não passava isso pela minha cabeça, cara. Que o Gabriel Peck voltaria agora para o futebol brasileiro para jogar em um outro clube. Não tô criticando ele não, tá? Nada a ver. O Peck é muito respeitoso, é um cara que tem muito carinho pelo Vasco e tudo mais. Nada a ver isso não. Mas eu digo assim, até planejamento de carreira, né? Eu imaginei dele tentar, sei lá, uma Europa, mas ele volta aí para o Cruzeiro, família. Cruzeiro acerta com o Gabriel Peck por cerca de 12 milhões, né, de dólares, mais bônus. Vasco tem direito a 30% do valor, né? Família, é um valor abaixo aqui, né, do que... Também não sei se de fato aconteceu essa proposta do Bahia, né, de 82 milhões, mais 2 milhões de salário. De repente isso não aconteceu, é papo, né? Nem gogó, às vezes não, né? A galera tá com a informação errada, apuração errada, então o Gabriel Peck vai jogar no Cruzeiro e o Vasco vai pegar aí 30% desse valor. Eu tava vendo uma resenha do programa do Everton Guimarães, né, que trabalha com a Renata Fã e tal, e a galera tava lá assim animada com a chegada do Peck, falando que ele tem esse potencial, que ele tem condição de se tornar um jogador decisivo no Cruzeiro. É o que eu falei, cara, eu quero observar, eu quero acompanhar o Peck, né, quando não for contra o Vasco, claro, vou ficar na torcida para que ele possa fazer boas partidas, e o Cruzeiro perde também, não tem problema nenhum. Mas é isso, eu acho que a evolução do Peck é na finalização, é um cara que fez muitos gols, né, no Los Angeles Galaxy, então chega na cara do gol uma dificuldade que ele tinha no Vasco e no Los Angeles ele aprimorou isso, mas é aquele detalhe que nos últimos vídeos que a gente falou do Peck eu comentei sobre isso. Pode ser uma questão física, né, também, ajudava muito defensivamente no Vasco e lá já com certo protagonismo, mais livre para jogar, para agredir, para fazer os gols, né. Vamos ver como é que o Arthur Jorge vai utilizar o Gabriel Peck no Cruzeiro, né. Vamos lá, vamos ver, né? Eu gostaria sim de ter o Peck no Vasco. E aí a gente pode colocar na conta da política, né? A política do Vasco, porque segundo Marcos Lamáquia, o homem elegante, ele, né, tava animado aí, tava tudo certo para as coisas acontecerem e o Vasco atacar a janela. De repente seria um nome, né, de impacto, repatriar um cria. Não aconteceu, porque o Vasco tá nesse tumulto todo aí. Toda sorte do mundo pro Peck, que o Cruzeiro caia. Família, vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre o Fernando Seabra, tá na tela pra vocês, ó. Admar Lopes chega a Curitiba para se reunir com o Fernando Seabra. Essa postagem aqui foi às 10h45, né, do Rogério Scarione, como eu disse, um jornalista que cobre o dia a dia do Coxa, do Curitiba, torce, né, ele tem um canal com amigos ali, que acho que é o Meu Curitiba, ele que trouxe essa informação de 1 milhão, 1,5 milhão, então o Admar chegou na noite de ontem, né, em Curitiba, para fechar aí tudo com o Fernando Seabra. Claro que tem que ajeitar algumas coisas também com Curitiba, né, porque o Vasco tem que pagar uma multa aí para a saída do treinador. O vínculo com o Fernando Seabra será até 2027, informa Avenir Casagrande, né? Então, assim, uma melhora no Faz-me Rir, e o Vasco, não dá para negar aqui, é um projeto de longo prazo, né? Até o final de 2027 para o futebol brasileiro. É muita coisa, né? A família vascaína. Agora, falando
sobre essa questão do salário, né? Só peguei esse corte aqui numa outra rede social, tá aí, ó. O Flávio Dias estava falando sobre isso, que isso é mentira, que ele deve ganhar em torno... Ele ficou até na dúvida, né? Ele vai ganhar menos que o Renato, então ele vai ganhar em torno de 900 mil, e aí ele estica, de repente, para 1.300, não sei, é por aí, família, nada de 1.500.000, né, que ele teria pedido aí para acertar com o Vasco. Mas assim, agora, eu entendo que isso traz uma pressão, eu não tenho a menor dúvida. Todo profissional que chega no Vasco e tem esse papo de milhão, você pode ter certeza que vai ser cobrado. Não somente esses caras, né? A gente vê hoje um Tietê, né, por exemplo, que ganha aí, a galera fala 700 mil, 750 mil. Mano, isso é um absurdo. Caraca, e assim, aí tu vê a nossa vida do Vascaíno. O cara tirou as coisas dele do CT, limpou tudo, apagou as fotos, porque eu vou sair. Vai pintar alguma coisa. Não pintou nada, gente. E aí tu vê a malaiada dessa galera. Aí, Matheus França. O Diniz pediu nenhuma. Pediu nada. Aí essa malaiada no Vasco, né, ficam ali de mimimi. Ninguém quer não, velho. Ninguém quer. Tá aí, tá de volta. Aí estão falando que o elenco tá curto. Vai continuar com o Tietê. Pelo amor de Deus. Se o Vasco precisar do Tietê, o elenco tá curto, e o Tietê tiver que entrar, irmão, desculpa, vou até mostrar pra vocês. Outra coisa, pelo amor de Deus, menor condição de jogar no Vasco, cara fraco fisicamente, lento, mole, não dá, tecnicamente acabou. E com todo o respeito do mundo, tá? Todo o respeito do mundo. Agora ele tem que ter respeito pela gente também, porque quem passa a raiva, né, é a gente. Família, e aí pra finalizar em relação ao Fernando Seabra, o Felipe, lá do Futebol Sem Clichê, ele destacou o que eu falei com vocês, né, no nosso último vídeo, que são os números positivos, né, que ele tem fora de casa. Agora, dentro de casa, o Coritiba é um dos piores times da competição, né? Fora de casa, me parece que é o terceiro melhor visitante, né? E aí, uma estatística aqui que me chamou a atenção, ele conseguiu, junto ao Coritiba, 12ª colocação, gols sofridos, só que ele falou aqui, o Felipe, eu nem vi esse placar, cara, que teve um jogo contra o Flamengo, que teve um jogador expulso, e aí o Flamengo acabou goleando, esticou um pouquinho, porque os números, né, estavam melhores que aqui a 12ª colocação, 24 gols sofridos. O que me chamou a atenção aqui, né, o ataque também é o 8º, não é tão positivo assim. Claro que a gente tem que levar em consideração o elenco, peças, não dá para você, né, ter ali um preconceito com o Fernando Seabra, porque você também tem que entender o time do Coritiba. Você tem um Breno Lopes, você tem um Ronier, né? De repente você não tem essa condição de ter mais posse de bola, né? Eu entendo isso perfeitamente. Ele não tem assim, se você olhar a passagem dele no Coritiba, números tão interessantes assim, aproveitamento, mas está na 7ª colocação, né, do Campeonato Brasileiro e jogando dessa forma reativa. E aí, família, o Coritiba é o último colocado em posse de bola da competição. Isso me chamou a atenção, porque, cara, o Vasco vai ter que mudar algumas coisas. Se você jogar de forma reativa fora de casa, você não pode ter um Tietê junto com, sabe? Não dá pra ter. Tem que ter saúde, tem que ter força física, né, para você marcar, pressionar, não dar espaço. Esses cruzamentos que, pô, tu fica com raiva da zaga, mas o Vasco, né, repara, o Vasco dá muita liberdade para cruzamento, sempre o adversário tem muita condição de cruzar o tempo todo, isso acaba dificultando, porque demora na pressão, demora na chegada, né, não ganha ali 2, 3 segundos por essa deficiência física que a gente tem. E aí um ponto que ele destaca nesse sentido, família, é que ele é um treinador acostumado a trabalhar na base, né? Por muito tempo trabalhou na base e de repente pode dar mais oportunidades para o Ramon Rick, que o Renato, não entendo porque o Renato tirou o Ramon Rick de circulação, não sei o que aconteceu com essa visão do Renato, o moleque entra bem, parou de jogar, entre outros jogadores, né? Até porque, se ele tentar fora de casa, né? Fora de casa isso me agrada, o estilo do Coritiba, tá? Porque o Vasco vai jogar de igual para igual e não arruma nada. O Vasco é deprimente fora de casa. E não somente nesse campeonato, né? Se você pegar aí o Vasco nos pontos corridos, é deprimente o Vasco fora de casa. Deprimente. Tirando 2011, que o Vasco tava porrado em todo mundo, pega aí, é uma dificuldade de ganhar fora de casa. Então, de repente, ele vai pegar algum moleque da base que consegue acelerar, vai recuperar o Inestrosa, Andrés Gomes, não sei o que vai acontecer, vai jogar com os dois de ponta, sabe? Vamos ver. Não é um nome que eu fico, pô, caramba, não sei o que, tal, mas eu acho que é um treinador estudioso, que chega com muita vontade de dar certo, né? Não é um Diniz, não é um Renato, né? Com aquela arrogância deles. Eu acho que é um cara que quer se provar, que quer conquistar.
E nesse sentido eu acho interessante. Agora vamos torcer, né, para tudo dar muito certo aí pro Fernando Seabra. Um ponto que ele destaca é isso: ele vai tentar organizar defensivamente o Vasco, vai pontuar, vai buscar tirar o Vasco dessa situação. Foi a análise do Felipe. Espero que, né, ele consiga fazer isso no Campeonato Brasileiro, tirar a gente dessa situação e ser um time firme, né, forte defensivamente, que possa não tomar tantos gols para a gente também caminhar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né. Hoje é difícil, né, pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro. Mas amanhã, não sei, então a gente tem que passar aí do Independiente de Medellín, família vascaína. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu colocar esse corte bem rápido aqui do professor Humberto falando um pouco da situação do Vasco, né? De repente, família, durante o dia, esse vídeo nem vai fazer tanto sentido, né? Porque todo mundo tá muito confiante que isso vai cair e o Pedrinho vai assumir o controle. Mas tá aqui uma explicação bem legal da gente entender, de a gente acompanhar. Se liga só. O que pode ter acontecido? Gostaria até de ouvir a sua opinião. O que aconteceu para ela falar ou se colocar numa posição de insegurança? Pois é, ela colocou isso no processo. Vocês precisam lembrar que isso aqui que ela está colocando vai chegar lá no desembargador que vai analisar o recurso do Vasco. O que está aqui transparecendo? Que ela assumiu o cargo e recebeu aí pancada de algum lugar. Foi ameaça? Foi algum tipo de intimidação? O que aconteceu efetivamente para ela se assustar e pedir para sair 6 dias após tomar aí esse encargo como responsabilidade? Isso é muito preocupante. Ao mesmo tempo, vem o Conselho Fiscal, que é quem analisa as contas, que o presidente do Conselho Fiscal já tinha pedido a renúncia, agora foi feito um pedido de renúncia coletiva de todos os membros. Peraí, o Vasco agora está sem Conselho de Administração, está sem Conselho Fiscal também, está sem interventora. Quem que tá tocando esse clube? Quem que tá tocando o Vasco agora? Como assim, pessoal? Tá todo mundo saindo, pedindo para sair, seja por decisão judicial ou por pedido pessoal? Realmente é uma situação muito nova. Eu nunca vi isso em 25 anos de advocacia. Qual que é a minha conclusão aqui, pessoal? Por um lado, ruim uma renúncia coletiva do Conselho Fiscal. Bem, mas isso não significa que quem está no Vasco estava fazendo algo errado, que não estava cumprindo a legislação. Segundo, o relatório da interventora, ele é positivo para a gestão do Pedrinho. Esse documento precisa chegar no desembargador, mostrar o seguinte: olha, da forma que estava sendo feito, mesmo que com uma certa informalidade, mas estava cumprindo a legislação e não há aqui evidência de qualquer incorreção, ao ponto de afastar esses membros aí do Conselho e da Gestão do Vasco. Ah, José Alberto, e esse quarto membro do Conselho de Administração? Bem, para mim está ativo, porque ele não foi mencionado aí na decisão. Percebem que a chance do Vasco mudar essa decisão é muito grande? Um cenário muito turbulento aí, mas eu fiz questão de fazer essa análise e mostrar para vocês, até para que tenhamos aí uma expectativa, né, uma mudança de decisão, porque ela vai ser favorável para o Vasco, porque não há, pelo que nós estamos vendo no relatório aqui, motivos para o afastamento como ocorreu. Claro que uma eventual venda tem sim que negociar com a 777, são questões posteriores, mas mudando a decisão, voltando aí os gestores, pode-se prosseguir com um memorando e dar os próximos passos. A notícia é preocupante, por um lado, por renúncia, uma questão grave da interventora, por uma renúncia coletiva do Conselho Fiscal, mas positiva, porque a interventora, ela traz um relatório e dentro da veracidade, da verdade, ela fez questão de juntar esse relatório e mostrar o que realmente está acontecendo. Faltava esse documento. Ok, pessoal? Tá aí. Assim, família, eu tô confiante porque eu li, né, e até passei aqui também as declarações, as respostas ali do Marcos Lamarck, é muito confiante que isso vai cair, isso foi um absurdo, né, que não tinha necessidade disso, cometeram um erro e eles vão corrigir esse erro. Apurações também, Flávio Dias está falando sobre isso, canal na torcida vascaínos, mas a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer em relação à justiça. Esse ponto que ele está falando sobre a Samantha Longo, tá com medo, tá insegura, né, com medo de alguma coisa acontecer, isso pode prejudicar, sei, né, eu também gostaria de saber o que aconteceu, se foi somente a torcida que foi lá conversar com ela, sei, sofreu alguma pressão em rede social, eu também gostaria de saber sobre isso. Essa renúncia geral aí também, né, do Conselho Fiscal, ele falou que pode prejudicar, mas não quer dizer muita coisa, mas o relatório em si foi positivo, né, para o Pedrinho reassumir o controle da SAF, e é isso que importa, né, família? Muita gente colocando o caráter dele, alguma maracutaia, alguma safadeza, e aí, né, já acabou a gracinha. Empresário tá fazendo isso? Claro que acabou a graça.
E eu acho que o Pedrinho, nesse sentido, sempre passou muita confiança, mas é isso, né? Existe uma equipe, existe pessoas que você precisa delegar, confiar em algumas situações, porque você não é um especialista, né? Você não entende de tudo, sobre tudo, e aí vai acontecendo algumas coisas que, de repente, esses pontos que ele foi levantando aí, passa despercebido pelo presidente do clube, mas, né, a galera já na maldade de lá na frente, né, dá uma travada em alguma coisa, acontece esse tipo de coisa. O Pedrinho falou, né, sobre isso na entrevista lá pro canal Atenção Vascaínos, né, a família. E, né, cada um foi revelando o que realmente é. E agora tentaram, né, dar essa pernada aí, o Mark Lamáquia falou sobre isso. Agora, família, vamos torcer muito para que isso possa cair realmente hoje e que o Vasco possa acelerar, né? Acelerar, vai anunciar o treinador, que reforços possam chegar nesse mês de junho, uma tristeza. Vamos torcer que até o final do ano, né, alguma coisa aconteça positiva. Vou gritar aqui não, mas você sabe o que eu tô falando. Fui.